Bem-vindo ao terceiro dia da Jornada dos Arcanjos. Agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais prática, que é a parte de como que a gente se conecta com o céu propriamente dito. E a primeira coisa que eu queria trazer para a gente conversar é que os anjos são seres de alta frequência. Isso significa que eles vibram numa energia muito, mas muito acima da nossa. Então, se a gente quiser se conectar com eles, a gente precisa elevar a nossa vibração, tá? E eu acho que a gente tem já um saber intuitivo sobre o que tem alta vibração, o que tem baixa vibração, né? O que eleva a gente, o que diminui a gente, mas a gente sabe, quando a gente entra no ambiente, a gente sabe se esse ambiente é denso, se esse ambiente é tenso, ou se ele é um ambiente leve, se ele é um ambiente feliz. Então, quanto mais o nosso ponteiro tiver apontado para esse aspecto feliz, luminoso, alegre da vida, mais fácil a nossa interação com os anjos, né? Isso inclui o quê? Isso inclui a gente pensar na forma como a gente pensa, se o nosso pensamento está muito negativo, está muito pessimista, a nossa alimentação, se ela está saudável, se ela está mais natural, o consumo de informação, que tipo de informação a gente consome? A gente consome informação útil, que nutre, que amplia a nossa cabeça, a gente consome drama, trama, tragédia, enfim, dá uma olhada nisso. E eu acho que assim, eu confio muito no professor interno de cada um, né? Eu acho que cada um de nós, a gente tem um professor interno que sabe aquilo que é melhor pra gente. E é muito legal que você comece a ouvir seu professor interno, porque você sabe o que faz bem pra você e o que não faz bem pra você, né? Porque cada ser ele é único, né? Então, esses tempos, se você me acompanha aqui, eu parei de tomar café. Café com cafeína, né? Eu troquei pelo descafeinado, porque eu comecei a sentir que eu precisava trocar, que eu precisava largar o café que estava me atrapalhando de algum jeito. E para algumas pessoas não atrapalha em nada o café. Assim como tem pessoas que, sei lá, elas ouvem uma notícia ruim, ou elas ouvem uma fofoca, vamos pegar uma fofoca, e ok, entra por aqui, sai por aqui, vida que segue, não abaixa a vibração delas. E tem pessoa que não, quando ela ouve, a vibração dela automaticamente abaixa. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a ouvir dentro da gente, o nosso professor interno, nosso GPS, né? Para ver o que te eleva e aquilo que não te eleva. E cortar aquilo que não te eleva, né? E você sabe o que vai aumentar a sua vibração e o que vai baixar a sua vibração, né? É só você começar a observar um pouco, você se escutar um pouco mais. Se você tiver dúvida em relação a isso, você pode me mandar mensagem, a gente conversa e tal. Mas assim, então, se a gente quiser perceber, e a palavra é perceber, a atuação dos anjos, a gente precisa elevar nossa vibração. Isso quer dizer que quando eu estou em vibração baixa, os anjos não vêm me ajudar? Não, isso não significa isso. Os anjos sempre estão dispostos a ajudar. Se a gente pede, a gente recebe ajuda, só que às vezes a gente não percebe. Então, quando a gente está uma vibração alta, a gente cai um pouquinho, e aí a gente pede ajuda dos anjos, a gente automaticamente sente a nossa energia subindo. Se a gente está aqui embaixo e a gente pede ajuda dos anjos, talvez a gente não sinta de imediato essa ação, porque a nossa vibração está muito baixa, então a gente não consegue perceber essa alta vibração. Mas ela acontece, e quanto mais você vai trabalhando com os anjos, mais a sua vibração naturalmente vai subindo, né? Porque aquele ditado, a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Tem esse ditado, né? Você é a média das 5 pessoas que você convive. E aí eu fico pensando, tá, e se as 5 pessoas que você convive for o Arcanjo Miguel, Jesus, Rafael e Uriel, sabe? Se entre as pessoas que você mais convive tiverem esses seres celestiais, você entende? Você começa a se elevar, porque você começa a se aclimar com a vibração deles, você começa a se equiparar energeticamente a eles, então você vai subindo gradativamente. Espero que isso tenha ficado claro, tá claro na minha cabeça, espero que tenha ficado claro no vídeo para você. Mas é assim, então, uma outra coisa muito importante, que eu já comecei a falar um pouquinho antes, que é sobre pedir, né? Pedir para trabalhar com os anjos, porque todo ser de luz, eles têm uma regra muito estrita, eles respeitam muito certinho o livre-arbítrio, tá? Tá escrito, isso é uma marca de um ser de luz. E os anjos são assim.
Então eles respeitam imensamente o livre-arbítrio. Então se você não pedir ajuda, você não recebe ajuda, tá? E isso, existem raríssimas exceções de revelação, ou quando uma pessoa está muito fora do caminho dela e ela tem uma vivência espiritual, ou quando a pessoa está correndo um risco de vida, quando ela não deveria fazer a passagem, e aí você tem histórias de aparições angelicais nesse contexto, mas fora disso, você não recebe ajuda se você não pedir, então você tem que pedir, tá? Você tem que pedir, porque a hora que você pede, você está dizendo, eu, no meu livre-arbítrio, escolho ser ajudado, eu escolho ser orientado, eu escolho que os céus intervenham na minha vida. E a partir do momento que você faz essa escolha, os anjos conseguem trabalhar com você, tá? Como que funciona esse pedir? Gente, esse pedir é simples, anjo, por favor, me proteja, anjo, por favor, envolva minha energia, anjo, por favor, arcanjo Rafael, por favor, eu gostaria de curar a minha relação com tal pessoa. Arcanjo Miguel, por favor, me envolva na sua luz protetora. Arcanjo Raguel, por favor, eu gostaria muito de ter novos amigos. É isso, essa é a primeira. Depois eu vou te ensinar o que é prece afirmativa, mas eu vou ensinar depois. Tá? Porque agora eu gostaria... É simples, eu quero manter isso bem simples, né? Que é isso, é pedir. Então, se você pede proteção à noite, se você pede que os anjos estejam com você durante o dia, que seu dia seja incrível, você abre esse espaço energético para que eles consigam trabalhar em você. E quando você começa a fazer isso, você automaticamente começa a sentir a sua energia mudando, a sua vibração mudando, você começa a se sentir mais leve, e quando a sua vibração se eleva, tudo na sua vida se eleva, a qualidade da sua vida se eleva em diferentes níveis. Então, assim, e tudo que a gente precisa fazer é pedir. Tá? Isso me leva para um outro ponto que eu gostaria de conversar com você hoje, que é a questão dos bloqueios que a gente tem para o trabalho angelical. Por incrível que pareça, o trabalho angelical ele tem alguns bloqueios que a gente se auto-impõe, né? Não são bloqueios dos céus para a gente, são bloqueios nossos para os céus. Isso é muito, muito, muito legal da gente perceber. E o primeiro bloqueio que eu tive muito durante muito tempo, foi um dos motivos de eu ter demorado para entrar no trabalho angelical, que eu contei um pouco na minha história, é que o trabalho angelical ele é fácil, ele é simples, ele é simples de uma maneira que não tem, é muito simples, né? Então, por ele ser muito simples, as pessoas associam isso como fácil demais, e elas esperam que exista algum tipo de dificuldade ou de complexidade, né? Eu, quando comecei minha jornada, nossa, para mim, se não tivesse um símbolo desenhado, eu não tivesse um monte de etapas para seguir, não é tão simples assim, não é tão fácil assim. E é fácil, né? O trabalho angelical, ele é fácil, ele é tranquilo. Uma das perguntas que as pessoas me fazem, como que eu me conecto com o anjo da guarda? E eu sempre fico muito abismado, porque eu falo, gente, ele tá do teu lado, só fala com ele. É só falar com ele. Como eu não com o anjo da guarda? Fala, oi anjo da guarda, que está do meu lado desde que eu nasci, sabe? Você não precisa acender 3 velas numa quinta-feira e rezar a novena de Santa Rita de Cássia. Não, você simplesmente só fala oi pro seu anjo da guarda e você já começa essa conexão, sabe? Tipo, sei lá, você perguntar para alguém, como que eu começo a conversar com essa pessoa que está sentada do meu lado no ônibus? Ué, só começa. Mas de alguma maneira a gente tem essa ideia de que o céu, ele está lá em cima e ele está muito longe, e a gente precisa fazer muita etapa para chegar lá, ou que a gente precisa ter muito conhecimento para chegar lá. E não, gente, o céu, ele faz parte, né? Quando a gente fala de anjo da guarda, eu vou falar um pouquinho mais, mas o céu, ele faz parte da nossa vida, né? Então, o que separa a gente dos anjos é, de fato, a gente não ter chamado eles, né? A gente põe essa tranca na porta. A hora que a gente abre essa tranca,
você vai ver o quão simples é, e o quão tranquilo é, e o quão fácil é. E fácil é bom. Fácil é bom, né? Você não precisa acender vela e acender incenso, e você não precisa de absolutamente nada. Você pode querer, e querer é ótimo. Não, mas eu quero uma estátua do Arcanjo Miguel de 2 metros na minha sala. Vai, compra, usa, recomendo, acho legal, me chama para conhecer essa estátua. Mas, em essência, você não precisa, né? Então, por exemplo, eu vou falar sobre cristais e os arcanjos, e é muito legal. Eu gosto de trabalhar com os cristais e arcanjos, mas você não precisa deles, tá? Mas você pode querer eles, você pode se sentir impelido a comprar, você pode se sentir guiado a comprar. E se isso acontecer, vai lá e usa, né? O que eu quero manter é não deixe que nada seja uma barreira entre você e o céu, tá? Não deixe que, mas eu não tô com o meu cristal de São Miguel. Mas eu não tô com o meu cristal do Anjo da Guarda. Isso não quer dizer que eles não estejam à disposição para ajudar você, entendeu? Então não deixa que a complexidade seja uma trava para você receber ajuda ou para você se conectar com a energia celestial. Um outro bloqueio que eu encontro muito é uma mistura de culpa com vergonha que as pessoas têm quando elas começam a trabalhar com anjo. Porque vem a gente tem uma crença de que a gente é impuro. Isso é muito louco. Isso é uma coisa que foi tão implantado dentro da gente, que foi tão construído dentro da gente ao longo da nossa formação, que eu encontro várias pessoas que têm uma sensação de que elas não são dignas de receber ajuda celestial. Ou quando elas começam a trabalhar, elas começam a sentir culpa e vergonha, né? Como se elas precisassem mudar para receber ajuda, ou como se elas precisassem ser melhor para receber ajuda. E isso é uma coisa, sério, esse sentimento de culpa ou de impureza, eu recomendo fortemente. Se você tiver muito forte essa sensação, vem conversar comigo, vamos trocar uma ideia. Mas eu recomendo muito forte que você abandone isso. Né? Eu gosto muito de uma frase do Curso em Milagres, que diz assim: Deus não perdoa, porque Ele nunca condenou. E eu amo de paixão essa frase, né? E tem uma outra, e essa é uma citação não literal, mas é assim, a ideia que o curso passa é assim, que a culpa é uma caverna escura que você escolhe se abrigar da luz de Deus, né? E eu acho isso muito profundo, eu acho isso muito significativo, porque todo esse tempo que eu tenho trabalhado com os anjos, que eu tenho trabalhado com os céus, o que eu percebo é que tudo que eles têm é amor por a gente. Tudo que eles têm é um amor incondicional por a gente, né? Em nenhum momento no meu trabalho angelical eu me senti julgado, avaliado, condenado ou até impelido a ser diferente, né? Até essas mudanças que eu falo do professor interno são mudanças que eu não faço porque são erradas, são mudanças porque eu sinto que são certas. Né? E a gente pode entrar, tem toda uma questão de aclimação de vibração quando a gente faz essas mudanças de vida, mas não é, a gente vai desviar muito do foco se eu começar a falar disso. A grande questão é que, Daniel, mas eu bebo, eu posso trabalhar com anjo? Pode. Daniel, mas eu fumo, eu posso trabalhar com anjo? Pode. Daniel, eu uso drogas. Olha, e eu vou te falar pra você que usar droga é ilegal nesse país, você pode ser preso. Não, não pode mais, não sei mais. Enfim, usar drogas não é tão legal, mas isso não é, mas isso é do ponto de vista do Daniel, não é do ponto de vista dos anjos. Você entende? Eles não mantêm você num lugar escuro. Esse lugar escuro que a gente sente quando a gente às vezes começa a pensar em trabalhar com anjo, essa culpa, esse medo, isso é muito mais sobre o nosso padrão interno, daquilo que a gente foi aprendido, que foi colocado dentro da gente, do que dos anjos, porque tudo que os anjos têm é amor. E aí é muito louco, porque se você tiver alguma coisa que você sente que você está fazendo que é errado, e você começa a trabalhar com os anjos, automaticamente você vai se desvinculando desse hábito, desse padrão. E isso é muito legal, você entende? Então não espera você se sentir puro, ou não espera você ter uma vida perfeita e imaculada
para você começar a chamar os anjos para sua vida. Começa a chamar os anjos para sua vida, que automaticamente toda essa alta vibração que eles têm, todo esse amor que eles têm por você, vai fazer com que a sua vida comece a tomar uma direção mais sagrada ou mais alinhada com o bem, com o belo, com o verdadeiro, né? Então, enfim, é isso. Não deixa essa sensação de eu não sou digno, eu sou impuro ou eu estou em pecado impedir você de trabalhar com os anjos e falar para o seu anjo da guarda, agradecer por ele te proteger, ou te chamar um arcanjo se você precisar de ajuda, porque mesmo que você tiver, não, mesmo que você tiver nitidamente fazendo uma coisa errada, tá? Não tô falando dessa sensaçãozinha, ai, às vezes eu como muito sorvete na sobremesa de domingo, isso é gula. Tem esse nível de culpa. Vamos supor que você esteja fazendo uma coisa errada real, você sabe que é errado, você está fazendo errado. Começa a trabalhar com os anjos, que você vai ver que algumas coisas elas naturalmente vão se alinhando e esses padrões provavelmente vão sendo dissolvidos de uma maneira muito natural e muito tranquila, mas que não é para trabalhar com os anjos não é pré-requisito ser santo, não é pré-requisito ser iluminado, não é pré-requisito você estar amando e perdoando, soltando luz com a barriga igual ursinho carinhoso, tá? Você não precisa ser um ursinho carinhoso mandando amor pra todo mundo. Você pode ter inimigo, você pode não gostar de pessoas, você pode ter crise de raiva, você pode ser humano, né? A gente tá aqui para ser humano, a gente tá aqui para experimentar a humanidade. Então, e os anjos sabem disso, eles não esperam da gente essa perfeição. Essa perfeição é uma coisa que a gente botou na nossa cabeça, tá? Então, tira isso, limpa isso e já começa a chamar os anjos para sua vida, começa a falar: "Ei, me ajuda, ei, tô aqui, quero ajuda, ei, eu me abro para receber ajuda celestial, eu me abro para receber ajuda dos anjos e dos arcanjos, eu tô aqui." Então, já dá para você começar a fazer isso hoje, já dá para você começar a falar assim: "Ei, eu quero ajuda." Ou, Daniel, mas eu não sei pedir ajuda para quê? Em que direção? Vou falar assim: "Eu tô achando muito legal essa ideia de trabalhar com os anjos." Você pode falar para um anjo, né? "Olha, eu tô achando muito legal essa ideia de trabalhar com os céus, eu tô achando muito legal essa ideia de trabalhar com os anjos. Eu só não sei direito o que pedir. Me ajuda a pedir?" Você pode pedir ajuda para pedir ajuda. Você entende? É muito legal isso. É muito legal. Então, assim, o que eu quero que você comece a fazer hoje? Eu quero que você comece a pedir. Comece a pedir ajuda, comece a agradecer ajuda, comece a estabelecer uma relação. Tá? E à medida que você for estabelecendo essa relação, você vai começar a perceber sua vibração aumentar, a sua vida começa a se movimentar a partir disso. Então você começa a ver algumas coisas que estavam meio atravancadas começarem a acontecer. Mas enfim, não vou fazer muita promessa aqui, não. Começa a conversar com o seu anjo. Porque quando você começa a conversar com o seu anjo, você começa a ter uma troca energética com ele. E aí nessa troca energética existe cura, existe crescimento, existe prosperidade, existe alegria, enfim, começa por aí. E Jesus, eu já falei quase 20 minutos, então é isso, eu quero que você realmente comece e, enfim, estou aqui à disposição se você tiver dúvidas, se você tiver comentários, se você quiser conversar, estou aqui tanto na DM do Instagram quanto no WhatsApp, que está o link na bio, e a gente se vê amanhã no dia 4. E a gente vai falar sobre Anjo da Guarda. Vai ser bem legal. É isso, um grande abraço e a gente se vê. Tchau!